Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Bezerra de Menezes. Queremos convidar para, neste momento, realizarmos a nossa prece de abertura, para que possamos, nesse ambiente tão amorosamente preparado para nós, estarmos assim, conectados, mas conectados mesmo com tudo aquilo que viemos buscar, agradecer, nos sentirmos acolhidos. E essa prece inicial, ela tem esse propósito, de nos conectar com tudo que aqui viemos buscar. Então, convido a todos que sentem confortavelmente, da maneira que desejarem, inspirando essa energia maravilhosa de amor, que foi tão bem preparado, para que pudesse nos receber nesta noite, para mais um trabalho da exposição doutrinária. Em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade do dom da vida, esse sopro divino, aonde nos permite que a centelha divina bata dentro de cada um de nós. Se quisermos assim considerar, como se fosse o cantar dos nossos corações. E assim, aqui estamos hoje, para mais um momento de aprendizado do Evangelho do Cristo, no nosso processo evolutivo. E com muita gratidão, a equipe dos trabalhadores da exposição doutrinária desta noite e desta tarefa, pedimos a permissão para mais um trabalho de estudo, em nome do amor, da liberdade e de muita, muita gratidão. Glória a Deus e que assim seja. Meu nome é Débora Vecchio, eu sou trabalhadora voluntária desta sociedade e hoje nós vamos conversar sobre um tema chamado Mãe e Filho, que faz parte do capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, uma das obras também do Allan Kardec, e também conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Também baseamos o nosso estudo nesta obra clássica que consola todos nós e nos esclarece o Evangelho. E este livro do Divaldo, por Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. Então, todo o nosso estudo foi, para esta tarefa de hoje, baseado nestas obras e tudo aquilo que nós já trouxemos de bagagem. Por quê? Porque quando nós vamos falar da palavra, nós não podemos esquecer que nós já viemos há um bom tempo no educandário da vida. E isto, muitas vezes, torna-se um pouco estranho para quem está vindo pela primeira vez conhecer a doutrina espírita. Então, damos as boas-vindas a todos que estão chegando pela primeira vez, aos demais frequentadores, trabalhadores, estudantes, simpatizantes, aos internautas que também estão neste momento e têm conexão com a tarefa. E queremos parabenizá-los, pois cada um de vós poderia estar em qualquer lugar neste exato momento. E vieram buscar, aqui nesta casa, que acolhe, que consola, que nos dá a oportunidade da fé raciocinada de aqui estarem. Então, que possamos ser multiplicadores de todas essas energias do bem e do amor. E hoje, falarmos sobre o céu e o inferno, justamente num mês alusivo à valorização à vida, totalmente focado contra tudo aquilo que vai de valorização à nossa vida. Por isso o mês chamado Setembro Amarelo, para que a gente possa sentir essa energia literalmente da vida. Lembra um girassol? Aquele amarelo bonito? Ele gira sempre em relação ao sol. E quando nós falamos de céu e de inferno, é importante nesse início nós esclarecermos algumas questões. Dentro de uma concepção ainda materialista, parece que o céu está lá em cima e o inferno está aqui embaixo. Isso ainda é uma visão materialista, onde o Cristo nos ajuda a entender que o céu e o inferno, eles estão dentro de nós. Da forma como nós enxergamos a nossa luz ou a nossa sombra.
Sabe o nosso melhor amigo, o nosso pior inimigo está dentro da nossa cabeça? É mais ou menos essa correlação. Então, por isso nós estamos nesta encarnação, para aprendermos a evoluir, para aprendermos literalmente a amarmos a nós. Ama a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente vai entendendo essas colocações do Cristo, que esteve numa época muito olho por olho, dente por dente, isso é fato, dentro do processo evolutivo, era o que as pessoas conseguiam. E cá para nós, sabe-se lá se muitos de nós não fizemos parte daquele momento, né? Porque, segundo a doutrina espírita, nós já tivemos muitas experiências de vida, estamos nesta encarnação e, futuramente, passaremos por outras. Até chegarmos num processo. Mas muita calma, porque a gente ainda tem muito tempo para a nossa evolução. E quando nós falamos sobre isto, é justamente a mensagem que está aqui hoje ao quadro, que nos diz o seguinte: a vida é, sem dúvida, um hino de gratidão a Deus em todas as suas expressões. Quando nós relatamos que ela é um hino de louvor a Deus, é justamente para que a gente possa entender que o céu e o inferno não são lugares circunstanciais ou determinados. São a consciência que nós estamos tendo do nosso processo evolutivo. É a consciência que nós estamos tendo do motivo pelo qual estamos aqui. Nunca nos colocando numa visão do porquê. Ah, por que eu estou nessa vida? Por que eu passo por isso? Por que essas situações? Se nós fizermos esta pergunta do porquê, nós vamos trabalhar uma área do nosso cérebro que vai nos levar a um vitimismo. E é muito importante nós entendermos que nós não somos vítimas, nós somos aprendizes. Por isso que esta obra, O Céu e o Inferno, também é chamada de justiça divina. Aonde que entra, literalmente, a nossa responsabilidade? Em quem eu quero ser no meu processo evolutivo. Lamentavelmente, hoje, muitas pessoas, devido a um excesso de informação tecnológico, podemos até dizer uma superdosagem de dopamina. Pega uma rede social, está aqui, ó. Estímulo, 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 que não permite que a pessoa olhe para si. Tudo que é demais prejudica. Tudo, tudo, tudo. Então, quando a gente começa a compreender que o nosso processo evolutivo ele é lento e amoroso, é porque isso faz parte da obra de Deus. Então, quando nós começamos a entender que cada um de nós que estamos aqui, neste processo de evolução, encarnados e desencarnados, todos estamos em processo de evolução. O que nos diferencia é a presença ainda do corpo físico, que nós temos o dever e a obrigação de zelar por ele. Por isso que nós necessitamos, em alguns momentos, pararmos para refletir que valor eu estou dando para a minha vida. Qual o valor? Estamos em setembro. Quantos de nós já fizemos um check-up físico? Quantos ainda necessitam de um medicamento e olham para ele e dizem, nossa, tem que tomar isso aí? Ou o médico prescreve algo, guarda na gaveta e não administra, porque o médico não sabe nada. Quando a gente começa a refletir que cuidar do corpo físico é importantíssimo para a nossa saúde espiritual, porque é esse invólucro que ainda temos que faz com que a gente conecte-se com algumas situações que vão dificultar a nossa vida. E o Divaldo aqui, juntamente através da Joana de Ângeles, ele traz uma mensagem que vamos compartilhar convosco, que diz o seguinte: o ser humano que pensa tem deveres para com a vida, iniciando-a nas responsabilidades em relação a si
mesmo, ao ato de viver e de sentir, de compreender e de amar. É por isso que nós estamos hoje vivendo o século das emoções. E não poderíamos deixar de refletir sobre emoções com a seguinte mensagem que o Evangelho nos presenteia lá no capítulo 13, no item 13, através de Cáritas. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Olha que lindo, a caridade. Mas para que nós possamos compreender o que é a caridade, nós temos que passar pela autocaridade. Como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se eu não sei o que é o amar por mim? Não bate, não fecha. E é esse o compromisso que nós estamos tendo nessa encarnação. E Cáritas continua ainda na obra quando diz o seguinte: fiz nesta manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado venho a dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-los todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe. Quando conseguimos compreender que Deus existe e que Ele trouxe através da maternidade, porque a nossa temática de hoje é mãe e filhos. E aqui nós vamos expandir um pouco mais. Vamos abrir para familiares, para pais, para cuidadores, para qualquer pessoa que tenha uma vida sobre a sua responsabilidade. Zelem por ela muito, com o vosso exemplo de amor próprio. As palavras são muito úteis, e como ação, mas os exemplos marcam mais. Querem ver um exemplo bem típico? Quem de nós não tem uma memória afetiva de alguma comidinha feita por um ente querido, que já não está mais aqui conosco, que já partiu, ou que mora distante? Quem de nós não tem essa memória? Essa foi a responsabilidade de um ato. Pode até ter nos passado a receita. Vamos trazer aqui um feijãozinho gostoso que nós gostamos bem. A receita pode passar, mas a memória de quem nos ensinou ficará. E é essa responsabilidade que nós temos hoje com as gerações. Muito importante esta responsabilidade. Escute seu filho. E aqui, como vos dissemos, escute. Nada é bobagem. Este mês, muito, muito especial, e a nossa casa aqui tem um trabalho lindíssimo de apoio e valorização à vida. Ele precisa ser alusivo. Escute, escute. E se não pode ajudar com a sua escuta empática, pelo menos cale-se. O mundo hoje está pedindo socorro. Está aqui, o Evangelho já nos trouxe. Nós temos o amparo da assistência do Pai Maior, mas nós não podemos negligenciar em hipótese alguma. É lamentável, e aqui sem uma crítica, em hipótese alguma, mas numa constatação. Muitas vezes vemos mamães amamentando os seus pequeninos com um aparelho de celular na mão. Ó, mães, tende caridade para com essa alma. Então, orientar, ensinar, mostrar o caminho para os filhos, é isto a responsabilidade que nós vamos deixar na memória. O que cada um vai fazer da sua vida, torna-se a sua autorresponsabilidade. Esses pequenos atos de evangelizar, de mostrar o caminho, de fazer um evangelho no lar, de lembrar que filho é um elemento que foi
entregue até determinado ponto, mas que nós tenhamos a consciência do amor que passamos para eles. No processo reencarnatório, as obras do André Luiz são excelentes, fica até a sugestão para o estudo e conhecimento delas. Ele traduz em muitos momentos a estrutura familiar. Então, cada um de nós foi colocado no lar que precisávamos para a nossa evolução. E muitas vezes a gente culpa os nossos pais, as nossas mães, por não terem nos orientado como nós gostaríamos que fosse. Isso chama-se orgulho, vaidade. Cada um faz o que pode no seu processo evolutivo. Por isso que os espíritos superiores dizem, coragem, coragem. Deus está aí com você. E é muito importante que nós sejamos multiplicadores dessa coragem pela vida. Pela vida. A qualidade que nós estamos buscando hoje dos nossos relacionamentos, daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, o que nós estamos mandando para o nosso campo neural, para o nosso subconsciente, que vai refletir no nosso espírito. Tudo está certo no processo evolutivo, mas cabe a cada um de nós escolhermos como queremos viver. Então, se os senhores e senhoras observarem, todos nós somos responsáveis pelo todo, pelo nosso exemplo. E é isto que nesta obra, O Céu e o Inferno, na sugestão do capítulo que foi lido, o quanto nós precisamos estar conectados com Deus para entendermos as atitudes que cada um irá tomar. Valorizar a nossa vida é valorizar a Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Ah, mas nós somos tão diferentes, Débora. Não, não é essa matéria. É a nossa essência. E é aí que nós vamos nos conectar com o nosso céu e com o nosso inferno. Seguindo aqui no Evangelho, segundo esse convite, tá? Onde ele diz, Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Então, se alguma dificuldade está batendo na porta da alma de qualquer pessoa, lembre-se sempre, nós temos um Deus que nos conduz. Como que nós trabalhamos a fé raciocinada? Acerenando a nossa mente e deixando a voz de Deus. A voz de Deus se manifesta de muitas formas. É muito interessante quando nós nos conectamos para o estudo da tarefa, nunca estamos sozinhos. A tarefa não sou eu que faço sozinha, nós temos uma equipe que nos ampara. É uma responsabilidade social estarmos divulgando a palavra, o Evangelho do Cristo. Gigantesca. Mas se nós não estivermos conectados com o amparo e assistência de Deus através dos mentores e guias espirituais, cada um de nós recebe a mensagem conforme aquilo que está carecendo no momento. Aí acontece a presença da fé raciocinada. Muitas vezes a gente está num dilema lá, quer com um familiar, num trabalho, uma situação da nossa vida, o que nós fizemos? Abrimos o Evangelho no, entre aspas, ao acaso, fecha aspas, ok? E vai cair exatamente o que nós precisamos. Aí está o amparo. Então, quanto mais nós nos conectarmos com essa presença divina, os nossos valores morais, as conquistas espirituais, segundo Divaldo e a Joana, respondem pela gratidão que resulta de todas as oportunidades. E agora nós não poderíamos deixar de trazer, neste momento de valorizar a nossa vida, o quanto nós temos tido a responsabilidade de agradecer pela nossa vida. E vamos só reiterar novamente, ó, os valores morais, as conquistas espirituais respondem pela gratidão que resulta de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria e de viver.
E é isso que esse capítulo nos ensina. A sabedoria de viver. Se há 10 anos atrás eu pensasse assim. Bom, mas há 10 anos atrás o seu processo evolutivo era outro. Preocupações com o futuro. Ok, mas os senhores já se deram por conta que o futuro não existe? Amanhã será o dia futuro, ok? Hoje nós estamos no dia 5, amanhã será dia 6. Quando chegar amanhã já não é presente? Então, toda essa organização que nós começamos a fazer com a nossa existência vai nos dando mais leveza para o nosso dia a dia. Então, por que ainda existem muitos conflitos existenciais e as fugas psicológicas? É justamente sobre isso que nós estamos refletindo, sobre os nossos conflitos existenciais. Os conflitos existenciais, eles passam pelas experiências emocionais que cada um de nós se permite viver. A maturidade, ela está associada à maturidade emocional. Então, muitas vezes, se uma pessoa ainda tem, lamentavelmente, que buscar a sua fuga emocional através de atitudes, pensamentos, recursos, situações ilícitas, é porque ainda não atingiu a sua evolução moral. E aí cabe o papel de todos nós olharmos para o próximo com o carinho de uma mãe que olha por um filho. Sem julgar, sem criticar, sem condenar, apenas acolher. Os senhores devem estar percebendo que com essa dinâmica que nós estamos vivendo, muitos conflitos existem. Existem conflitos, às vezes, até na fila de um supermercado, no caixa. Vai num sábado de noite lá, sempre gostamos desse exemplo. Já nem vou sábado de noite. Tá, mas se for num sábado, leve o seu amor. Leve a sua paciência, salve uma vida com o seu sorriso. O sorriso é curativo. Eu não gosto de sorrir. Tá bom, não sorria, mas pelo menos faça um olhar. É essa generosidade da imagem e semelhança de Deus que está urgindo na nossa humanidade. O nosso Estado, ele é campeão de pessoas contra a própria vida, voluntária e involuntariamente. Vamos valorizar esse bem maior. Segundo, essa obra magnífica, tá? Psicologia da Gratidão. Fica o convite para que possamos aprender o que é a psicologia da gratidão na valorização da nossa vida. Toda vez quando surge um conflito que se expressa em forma de aflição e de insegurança emocional, torna-se necessário o enfrentamento lógico e frontal com este, de modo que possa libertar-se mediante o uso da razão e do ajustamento psicológico que se fazem necessários. Então, buscar ajuda quando bater um conflito é um ato de amor próprio. Um ato de amor próprio. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém vê no outro aquilo que não está em si. Então, que a nossa luz seja como a luz do girassol. Ela vire e ilumine vida de pessoas. Deixe a sua marca registrada como uma marca de pessoa que iluminou vidas. Nós temos exemplo, trouxemos aqui Divaldo, Kardec, entre outros autores, André Luiz, eles deixaram a marca, mas nós também podemos deixar a nossa marca. Nós também somos imagem e semelhança de Deus. Nós só precisamos compreender que valor eu estou dando para a minha vida. Já não combina mais conosco esse tipo de ato de desamor. Vamos começar conosco. Não vamos interromper o nosso processo evolutivo com situações que nos agridem. Nós estamos aqui, nós passamos por um período pandêmico seríssimo. Mas se Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, é porque a gente ainda tem que arar a terra do planeta Terra.
Os queridos irmãos que já retornaram para a pátria espiritual cumpriram o seu tempo ali, se fizeram tudo conforme a lei de amor e evolução. Se porventura não fizeram isso, que é o caso desse capítulo, que nós temos que ter como responsabilidade é o amor que eu entreguei. Então, vamos praticar hoje, amanhã, depois, sempre, sempre, esse amor por nós, para poder dar para o outro. Nesses pacientes que têm dificuldade dos conflitos emocionais e psíquicos, não surge o sentimento da gratidão, que é sempre espontâneo, porquanto se acreditam vítimas indefesas da sociedade, e, como efeito, agasalham ressentimento e amargura que mais os desajustam. Queremos deixar essa questão aqui, até marcamos bem, pelo seguinte. Muitas vezes, a gente não compreende o propósito da situação que ocorre, e a gente julga segundo os nossos princípios. Então, nós vamos compartilhar convosco uma pequenina história para que possamos compreender qual é o nosso papel aqui para com o irmão do caminho, para com os familiares, para com os filhos, para com a humanidade. Vamos dividir convosco. Narra-se, e tornou-se muito conhecida, uma história de um monge budista que rumava na direção do monastério, acompanhado por alguns dos seus discípulos, quando, passando por uma ponte, viram um escorpião, que estava sendo arrastado pela correnteza na qual se debatia, afogando-se. O monge, apiedado, correu pela margem do rio, introduziu a mão na água e retirou-o da morte certa. Alegre por havê-lo salvado da situação, quando trazia-o para o solo, o escorpião picou-o, produzindo-lhe uma grande dor, que o fez derrubá-lo novamente nas águas. Nesse momento, o monge correu e, tomando um pedaço de madeira novamente, se adentrou nas águas e retirou-o, salvando. Retornou ao caminho em silêncio, após o seu gesto nobre, quando um dos discípulos, surpreendidos pela ocorrência, indagou. O que será que nós teríamos indagado, não é? Foi lá, colocou a mão, o escorpião picou, ele foi lá, ainda pegou uma madeirinha, salvou. Mestre, penso que o senhor não se encontra bem. Ficamos imaginando, né? A sua tentativa de salvar esse aracnídeo nojento e perverso, que lhe agradeceu o gesto nobre com uma picada dolorosa, redutou inútil e perniciosa para o senhor. Não seria natural que o senhor o deixasse morrer, ao invés de intentar por segunda vez salvá-lo, correndo novamente o mesmo risco? O monge escutou com um sorriso na face e respondeu com bondade. Ele agiu conforme a sua natureza, enquanto eu procedi conforme a minha. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. Que sejamos luz no caminho das pessoas. Que possamos entender que cada ferroada que possamos levar na vida, ela está nos ajudando a evoluir. Que possamos entender a todos os jovens que nós temos a responsabilidade de guiá-los no caminho com o nosso exemplo. Talvez ainda estejam no campo dos instintos, mas nós estamos aqui, já buscando a evolução espiritual em nome do amor. E é esse amor que nos envolve. É esse amor que compartilhamos e que convidamos agora cada um para olhar para a centelha divina que está ao seu lado. Podem olhar e sentir que a vida que pulsa aí, ela é uma parte de Deus, assim como nós. Que possamos ser como o girassol, brilhar com essa luz na vida de cada pessoa. E quando nós falamos isso, é para que nós tenhamos a consciência de que estamos aqui evoluindo para o nosso processo e para aqueles que nos foram confiados. Se você conhece alguém
que ainda não aprendeu a valorizar a sua vida e que pensa de formas mais diferentes de abortar a sua vida, ostensiva ou não, simplesmente abrace, acolha e recolha-se ao plano maior, porque Deus tudo sabe, Deus é perfeição. Daqui um tempo, já nos nossos processos evolutivos, lembraremos-nos deste momento que estamos tendo a oportunidade de evoluir em nome deste aprendizado. Reiterando sempre, a vida é, sem dúvida, um hino de gratidão a Deus em todas as suas expressões. E como o nosso amado Mestre Jesus disse, em tudo dai graças. Façamos a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, neste momento entrego o meu coração para que tu possas acalentá-lo, para que tu possas ajudar que as emoções que partilham dentro da minha alma possam ser, a cada dia, lapidadas em nome do amor. Para que quando os meus pensamentos tortuosos caírem na escuridão, eu possa entender que dentro de mim também habita um céu. Um céu lindo, um céu maravilhoso, a luz da centelha divina que brilha em mim e em toda a humanidade. Gratidão, meu Deus, pelo nosso processo evolutivo. Gratidão pela vida de cada um que aqui se encontra, neste auditório. Gratidão pela vida de cada pessoa que agora, na memória de vocês, esteja presente. Emane luz, luz e luz. E que o Pai Maior conduza as suas vidas. E que possamos fazer desta encarnação a melhor de todas as encarnações já vividas. Graças a Deus, muita paz, muito amor, sabedoria e vida em vossos corações. E que assim seja.